Hebreus 12, nunca imaginei que eu ia estar ministrando essa palavra. Nós fizemos aí um relógio de oração para orar pelo Lucas. E o meu propósito era orar às 5 horas da manhã. E foi bem rápido, né? Porque logo em seguida, né, do nosso propósito, ele já saiu do hospital. E nas 5 horas da manhã, quando eu estava ali orando e falando com o Senhor falou comigo. Eu estava orando pelo Lucas. É assim, quando você está cuidando, né, das coisas do Senhor, do seu irmão, intercedendo, Ele vai trazendo para você tudo aquilo que você precisa. E Deus sabe, às vezes o conflito, eu fico assim, enquanto Deus não ministrar o meu coração, aquilo que eu preciso falar da parte dele, eu não sossego. E naquele momento ali, ele falou, você vai ministrar Hebreus 12. Nossa, aquilo veio uma paz no meu coração. E aí eu já passei a semana meditando, né, naquilo que o Senhor quer falar conosco. Então vamos ler Hebreus 12, 1 ao 3, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? O tema dessa mensagem é 2022, vivendo a vontade de Deus. Amém. Todos nós queremos viver a vontade de Deus, não é verdade? Quem não quer estar no centro da vontade de Deus? Né? Como o pastor mesmo aqui, ele começou falando sobre isso. Em viver a vontade de Deus, os projetos, a carreira que Deus tem para cada um de nós. Deus quer que corramos para trabalhar mais, para comprar uma casa e um carro novo. Essa é a vontade de Deus, que corramos mais do que a gente já anda correndo. Para trabalhar, para comprar, né, aquele carro dos sonhos, aquela casa. Não, a palavra fala é o contrário disso. Porque quando nós corremos para a carreira que nos está proposta, casa, carro, né, dinheiro, corre atrás da gente. Nós corremos para viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Todos nós que estamos aqui fomos chamados por Deus para vivermos os teus planos. Ele nos salvou da condenação eterna, nos libertou, nos curou e tem feito milagres e maravilhas no nosso meio. E isso não pode ser somente nosso, precisa ser compartilhado. Ele nos resgatou para resgatarmos a outro. Isso não é uma opção, isso é um mandamento de Deus. E Mateus 28, 18, coloca aí para mim, por favor, Mateus 28, 18. O desejo do coração de Deus é que corramos para cumprirmos o seu chamado, que é a nossa carreira. E que façamos com disciplina, sem impedimento e com liberdade. Deus quer que corremos essa carreira com disciplina, porque uma pessoa que corre, um corredor, você pode olhar, ele tem disciplina. Ele é uma pessoa completamente disciplinada. Eu estudei há muitos anos atrás com um corredor. E esse rapaz, ele chegava, ele era bem magrinho. E eu lembro que um dia na sala de aula, ele deu uma crise de dor no músculo. Ele rolava no chão. Ele rolava de dor que ele estava sentindo no músculo dele. Tinha dado uma cãibra nele na sala de aula. Então a pessoa que é um corredor para alcançar, né, o sucesso, alcançar uma posição, ele faz disciplinas, né, com alimentação, com tantas coisas, porque ele tem um alvo na vida dele.
Ele tem um objetivo. Então ele faz tudo para cumprir o alvo e o objetivo. E essa palavra que nós lemos, ela fala sobre cada um de nós temos uma carreira e que nós precisamos correr como tal. Mas o que o Senhor nos chamou para fazermos para Ele? Qual que é a carreira que Deus tem? Às vezes a pessoa fica com dúvida, eu não sei o que Deus me chamou para fazer. Eu não sei qual que é o propósito de Deus na minha vida, eu não sei pregar, né? Eu não sei falar bem para as pessoas. Irmãos, todos nós fomos chamados para uma única coisa aqui na terra. E que está aqui em Mateus 28, 18. Jesus aproximou dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Leu 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos chamou para ide. Existe na nossa vida um círculo de amizade, de pessoas que passam no meu caminho, que não é o mesmo que passa no seu caminho. Existem pessoas que Deus vai colocar na sua caminhada, que não serão as mesmas pessoas que Ele vai colocar na minha caminhada. Quem tem que ser testemunho para essas pessoas, e falar do amor de Deus, e orar por essas pessoas, e cuidar delas, e amar elas, e discipular elas, quem vai fazer isso é você e eu. Esse é o chamado, o qual é mais importante de tudo nessa terra, que o Senhor nos chamou para fazer. É por isso que eu e você, nós estamos aqui, nós damos valor por aquilo que Jesus fez na minha vida e na sua vida. Agora, o que está acontecendo conosco? Que muitas vezes nós não estamos correndo para viver essa carreira e esse propósito que Deus tem na nossa vida. Por que não temos feito isso com desenvoltura? Né? Porque pensa bem, uma pessoa que corre, ela não pode ter peso nas costas. Ela não pode estar com a vida dela embaraçada. Ela precisa estar o quê? Livre. Livre para cumprir o propósito. Nada pode estar prendendo aquela pessoa. Então nós vamos começar essa mensagem dentro de 3 passos que nós precisamos fazer para que a gente seja livre para no ano de 2022 a gente possa viver essa carreira, esse propósito que Deus nos chamou para fazer como nunca antes. Porque a cada dia que se passa, mais se aproxima da volta de Jesus. E nós precisamos fazer isso com desenvoltura, com intrepidez, com alegria, livre, sem nada nos impedindo. Bem, a primeira coisa que eu quero falar aqui, que eu não vou deixar de falar, porque a gente daqui para frente, o que a gente mais vai viver é pela fé. Né? E o que mais tem sido ministrado neste ministério é sobre a fé. Então o primeiro passo que nós temos que fazer é caminhar por fé. A Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que grande nuvem de testemunha é essa que nos rodeia? A palavra de Deus diz em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deixa aí nesse texto, por favor. Nós sabemos que nós precisamos caminhar pela fé. E nós sabemos que a fé não olha as circunstâncias. A fé olha aquilo que você deseja no seu coração, que você crê que Jesus conquistou na cruz do Calvário por você. A palavra fala que os antigos caminharam pela fé, nas promessas que Deus havia declarado sobre a vida deles. Eles não olhavam para as circunstâncias. Bem, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que não estão mais aqui como pessoas no físico, porém elas nos falam até hoje, como se estivessem. A atitude de fé deles deixaram um exemplo de um bom testemunho para nós, através dos atos de fé.
Elas não tinham a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas elas criam num Deus soberano, Criador, que tinha uma promessa de enviar um Redentor e de uma cidade eterna. Elas foram um exemplo para nós, pois Jesus nem havia chegado ainda. Essas testemunhas, elas fizeram coisas que a gente nem imagina, mas como que elas fizeram isso? No verso 3, que eu queria que deixasse aí, fala que as coisas foram, em Hebreus 11, 3, que as coisas foram criadas pelo poder da palavra. E o que está nos impedindo de viver esse poder da palavra? O que infelizmente nós temos visto hoje em dia, as pessoas estão desanimadas, sem forças, tristes, são cristãos, conhecem a palavra de Deus, já não estão sendo testemunhas mais para as pessoas como um cristão que é ousado, que conhece a palavra viva, uma palavra que tem poder de transformar todas as coisas da nossa vida. Se a palavra de Deus não está transformando a nossa vida, o que ela fará na vida daqueles que não conhecem? Nós não podemos mais em 2022, já falta só, 4 dias, 5 dias. Nós não podemos mais deixar as circunstâncias dominar a nossa vida. Nós precisamos chamar a existência daquilo que já foi declarado no mundo espiritual. Assim como no caos, quando a terra estava sem forma e vazia, e o próprio Deus declarou através do Espírito, haja luz e houve luz, assim nós precisamos fazer dentro da nossa casa. Precisamos nos levantar como profetas, precisamos nos levantar como filhos escolhidos, como ungidos do Senhor e declarar a palavra da fé, assim como os antigos fizeram, declarando aquilo que Deus declarou sobre a vida deles. Olha que interessante, o nosso pastor começa falando o quê? Do coração dele que não está bem, da circunstância da vida dele. E o que ele declarou aqui nesse altar? Que ninguém vai morrer sem o projeto se cumprir. Que ele está indo para a África, que ele está indo para vários lugares, cumprir o chamado e o propósito que Deus tem na vida dele. Aí se ele for olhar para a circunstância, não estou bem, ele não tinha nem vindo para cá hoje. Mas isso é caminhar pela fé. É declarar aquilo que Deus já declarou a teu respeito. Nós precisamos profetizar aquilo que Jesus já profetizou sobre nós. Aqueles homens, eles caminhavam pela fé. É hora, igreja, de nós levantarmos e falar: tristeza, você não reina aqui. Pois a palavra do Senhor diz que eu vou viver a plenitude da alegria. Então sai tristeza, sai depressão, sai derrota na minha casa, na vida dos meus filhos, enfermidade. Enfermidade não vai reinar na vida dos meus filhos. Meus filhos serão profetas do Senhor. Meus filhos não temerão esse tempo que virá. Deus vai levantar os meus filhos com ousadia, coragem, para pregar o poder do Evangelho que salva e que liberta nesse tempo da volta de Jesus. Nós precisamos declarar o que você quer ser e o que os seus filhos serão. Mas nós precisamos fazer isso pela fé. A palavra de Deus fala que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Irmãos, cercados. Essas testemunhas que viveram pela fé, quando a gente olha para elas, a gente vê que elas eram humanas, como eu e você. Elas eram pessoas falhas. Mas quem sou eu para viver pela fé? Quem sou eu? Tenho muito que aprender. Claro, todos nós temos que aprender. Mas nós já conhecemos um Jesus que fez tudo por nós na cruz. Não houve barreiras para ele. Aquele povo do Antigo Testamento, eles não conheciam o Jesus que você conhece. E eles caminhavam na fé do Messias que ainda viriam. Nós estamos cercados, não há desculpa para nós. Nós estamos rodeados dessas testemunhas. Olha o que fala aqui. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ele sabia o Deus que ele cria, Abel. Ele não levou qualquer coisa para Deus.
Ele pegou o cordeiro, a ovelhinha, o melhor, a mais novinha, a mais querida, e ele entregou no altar de Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, sabe por quê? Olha por que Deus arrebatou Enoque. Porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Será se temos agradado a Deus ou temos agradado aos homens? Quando agradamos aos homens, a nossa fé só diminui. Quando agradamos a Deus, Ele se agrada de nós. E Ele se manifesta a nós. E a nossa fé, ela só vai aumentando, porque a gente passa a ter experiências com Deus. Você já pensou Deus pegar naquela geração, um homem só, Enoque, agradou a Deus, Ele tomou ele para si? Foi arrebatado? De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. 2022, você quer agradar a Deus? Caminhe pela fé. Caminhe crendo naquilo que Ele te prometeu. Caminhe declarando que você e eu, nós vamos fazer proezas para o nosso Deus. Nós vamos ser testemunhos também, assim como esses grandes homens da fé, esses heróis da fé foram grandes testemunhos, assim nós seremos nessa geração. E os nossos filhos olharão para nós e vão querer ser como nós somos na presença do nosso Deus. Eu louvo a Deus, eu estou muito feliz, né? Os irmãos sabem que a minha netinha chegou. Então ela veio para a Geórgia pela primeira vez. E aqui tem 4 gerações que está aqui nessa manhã, que é a minha mãe, né, a minha vida, a minha filha e a minha neta. Somos 4 gerações de mulheres de Deus que temem ao Senhor e que servem ao Senhor. E eu louvo a Deus, porque nós estamos na casa dele hoje, nesse domingo maravilhoso e na presença do nosso Deus. Claro que eu também tenho meu genro, que ele é igual um filho para mim. E eu estou muito feliz deles estarem aqui. E isso tudo é pela graça e o poder do nosso Deus, que faz muito além do que nós podemos imaginar. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Enquanto o mundo estava desfrutando de prazeres, desfrutando da carne, pecando deliberadamente, sem pensar, desfrutando, porque a carne, o prazer do pecado no momento com a carne é prazeroso, mas o fim dela é morte. Porque se o pecado não desse prazer ao homem, o homem não vivia pecando. Ela dá prazer, mas ele abriu mão disso tudo para poupar a família dele, construiu a arca, e Deus o guardou, e foi a única família que foi salva naquela época, por causa da fé, porque ele cria naquilo que Deus mandou ele fazer. O que o Senhor tem mandado você fazer para Ele? Não temas, não olhe para a sua limitação. Esses homens de Deus foram limitados, eles foram frágeis, mas eles cumpriram a vontade, porque eles olhavam com os olhos da fé. Eles olhavam algo futuro. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Você tem coragem? De abrir mão da sua casa, da sua vidinha? Deus mandou ele ir. Ele abriu mão de toda a sua família, para um lugar que ele ao menos conhecia. Ele caminhou por fé. Número 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Número 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Irmão, sabe por que ele não importava em morar em tendas? Porque ele sabia da casa que Deus já estava preparando para ele nos céus. Essa casa bonita que você tem hoje nem se compara
com aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Essa casa aconchegante, né, que você faz o melhor, que você dá o melhor. Deus está falando, o arquiteto, ele é o nosso arquiteto, ele já está preparando uma casa. Jesus disse, eu vou para o Pai e eis que vos preparareis um lugar, uma morada. Deus está preparando um lugar para nós. Então, ano de 2022, Deus não quer que nós venhamos estar apegados a coisas. Não que nós não venhamos desfrutar, claro que sim. Mas o nosso coração precisa estar sempre lembrando que existe uma morada muito melhor para nós. Que ela não se corrompe, que ela não será destruída, que ela será eterna. Então, nós podemos caminhar por fé, dando o nosso melhor nesse tempo, sem ter medo de morrer, sem se preocupar, porque algo muito maior tem preparado para nós. E nós estamos rodeados desses homens humanos. É para isso que Deus quer que nós olhamos. Se eles conseguiram romper com isso, nós também podemos romper. O 11, por favor. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito promessa. Uma mulher velha, na menopausa, 90 anos, gerou um filho da promessa. Mas na humanidade dela, o que ela fez? Nas falhas dela, o que Deus quer mostrar para nós? Você errou, você é falho. Lembra das testemunhas que você tem ao seu redor? Eles também falharam. Ela pegou a empregada dela para dormir com seu marido, para gerar o filho que ela achava que seria da promessa. Ela agiu da maneira, nas forças dela. Quantas vezes nós agimos da nossa força e da nossa maneira e do nosso jeito? Mas mesmo assim, apesar de toda a sua fragilidade, ainda rindo, essa mulher creu na promessa. E ela engravidou o filho da promessa, Isaque. Mais o 12 eu quero ler. Por isso também, de um aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia. Por causa da atitude de Abraão, da fé dele, nós estamos aqui. Porque ele creu nas promessas do Senhor. Número 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Quem é você nessa terra? Nós somos estrangeiros, peregrinos, estamos de passagem aqui. Por que estamos tão temerosos? É tempo de caminharmos pela fé. É tempo de declararmos aquilo que somos. Para de olhar para o seu problema tão pequenininho. Tem pessoas morrendo aí fora sem Jesus. Tem pessoas perecendo na depressão porque não conhecem o Deus que você conhece. É hora de abrirmos os nossos olhos e caminhar pela fé. E fazer o que Deus nos mandou a fazer nesse tempo. Porque temos uma carreira diante dele, não podemos olhar atrás. Não estamos correndo sozinhos. Existe uma grande nuvem de testemunha. Essa passagem de Hebreus, ela é poderosa. Abraão, pela fé, ele entregou o seu único filho para ser sacrificado, porque Deus mandou. Olha que fé é essa. Abraão sonhava em ter um filho de Sara. E quando essa mulher engravida e esse menino começa a crescer, quanta alegria esse menino trouxe para Abraão. Agora Deus vira para Abraão e fala: Abraão, pega agora o teu único filho e traga ele de sacrifício a mim. Você já pensou? Você seria capaz? Abraão pega aquele menino e ele não temia. Aí conta essa história. Abraão pega ele, você sabe por quê? Abraão leva ele para ser sacrificado? Porque Abraão cria pela fé que se ele matasse o filho dele, Deus era poderoso para ressuscitar. Porque se Deus foi capaz de dar a ele o filho da forma como Deus deu, de uma forma milagrosa, o que era para Deus ele matar o filho e o próprio Deus ressuscitar Isaque. Então Abraão era um homem de fé. Esse povo, e aí no texto falam de várias pessoas. Fala de Sansão,
Fala de vários homens de Deus, que ainda que eles não alcançaram, eles viram a promessa de longe, porque Abraão não viu aquela multidão. Ele mesmo assim não deixou de crer. Igreja, é tempo de crer e confiar no Senhor e nas suas promessas. E aquilo que você não está vendo ainda, comece a declarar pela fé. Abre a sua boca e fala: sai tristeza da minha vida. Sai toda miséria, espírito de doença, enfermidade. Você não tem lugar na minha casa. Você não tem lugar no meu corpo. Eu declaro a saúde completa sobre o meu corpo. Vamos declarar, vamos caminhar pela fé. Se eu e você queremos viver o propósito de Deus, temos que caminhar pela fé. Perseverança no propósito. Quando perseveramos pelas coisas do reino, é certo, virão situações para te distrair, para te parar. Precisamos ter essa consciência, precisamos nos livrar deste peso, porque os embaraços da vida nos traz peso, nos suga as nossas energias. Enquanto as coisas do reino nos renovam, a do mundo nos destrói. Por isso, muitas vezes nos sentimos tão cansados. Os embaraços dessa vida, que são as distrações, querem nos afastar do propósito de Deus. No verso fala aqui: deixemos de lado todo o peso do pecado que tão perto nos rodeia. Deixamos, coloca aí o 12. O 12, 1. Portanto também, nós vimos que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Desembaraçando o peso. Você tem como correr com peso nas costas? Até tem, mas você não vai muito longe. Não tem como correr no propósito de Deus embaraçado com as coisas dessa vida. Você já viu que há situações na nossa vida, circunstância que nos fica, parece que está nos prendendo, nos paralisando. O que nós temos que fazer? Pessoas, situações que às vezes a gente se deixa levar. Quando você vê, fala: meu Deus, para que eu fiz isso? O que eu ganhei com isso? Isso só sugou a minha energia, tive percas financeiras. O que adiantou essa viagem que eu fiz? Eu nem orei, não perguntei ao Senhor se Deus tinha um propósito nessa viagem. Até para você sair da sua casa, ora para saber se é plano e propósito de Deus. Você não faz nada. Se você preocupar com uma viagem, Deus vai revelar tudo para você. Eu me lembro que quando eu fui para a Califórnia da última vez, a minha carne, eu na minha humanidade, eu queria ficar 2 semanas. O Espírito Santo falou: não, você vai ficar. Eu falei: Deus, eu quero ficar 2 semanas. Pai, eu estava orando. É teu plano, eu quero essa data. Apresentei tudo para o Senhor e Ele falou comigo. Ele falou: não, você vai ficar só 1 semana. Não mais que isso. Você tem que cumprir seus objetivos. É muita distração. Você pode ir lá matar a saudade, ver seus filhos, ver sua neta, mas equilíbrio. Não se distraia muito. Então, cuidado com pessoas e situações que estão te levando a te distrair e roubando o teu tempo com Deus, porque nós temos uma carreira, nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar prontos para quando o Espírito Santo falar: vai ali, aquela vida precisa de ouvir o meu evangelho, vai ali contar o teu testemunho. Irmãos, a gente não tem tempo. Um dia desses, a minha mãe, ela estava cuidando de um senhor que estava de cama. A sua esposa havia separado dele. E essa mulher, e ele saiu de casa, e essa mulher casou com outro homem. E este homem, que era o primeiro marido dela, adoeceu, ficou de cama. O filho dele não quis cuidar. A ex-mulher levou ele para dentro da casa dela. O marido deixou, e ela foi cuidar desse homem enfermo. Ele estava paralisado, e era vizinho da minha mãe. E minha mãe cuidava dele. Quando ela trabalhava, minha mãe dava comida para ele. Aí um dia minha mãe falou assim comigo e com a minha irmã: Renata, vai lá pregar o evangelho para ele. Vocês precisam ir lá orar por esse homem. E na hora que ela falou isso, eu olhei, a Andréia estava lá, minha irmã, nós fomos lá, nós vamos agora, mãe, fomos lá. E a gente chegou lá com a Bíblia, ele deitado na cama, e nós fomos falar de Jesus para ele. E ele falou que não queria saber naquele momento. E aquilo me incomodou. E eu virei e falei: não, deixa eu te falar uma coisa. Peguei a Bíblia e falei:
O senhor precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele morreu na cruz para te salvar. E eu comecei a pregar e li a palavra para ele. E o diabo naquele momento estava cegando ele. E ele virou e falou assim, eu falei, olha, Jesus é o seu Senhor e Salvador. Você quer entregar a sua vida para Jesus agora? Ele falou, quero. E naquele momento, que a gente já estava quase indo embora, sem ele querer, e ele falou, quero. E nós fizemos a confissão naquele homem. Passou mais ou menos 3 semanas, aquele homem faleceu. E ele foi com Jesus. A gente precisa entender quando alguém falar para você, vai ali. Não é da pessoa, é o Espírito Santo usando alguém. Nós precisamos estar atento. E se a gente estiver embaraçado com as coisas dessa vida, a gente não vai estar sensível à voz de Deus. Muitas vezes nossos filhos estão clamando perto de nós, mas a gente está tão embaraçado com o celular, com série no Netflix, embaraçado com tanta coisa, com tantos prazeres que nos distrai, que a gente não foca naquilo que verdadeiramente é importante. Temos que tirar todo o embaraço, todo o peso que tão perto nos rodeia. E embaraço, eu quero falar uma coisa para vocês. Quando você tem algo embaraçado, o que você faz? Tem como você desembaraçar? Tem como você desembaraçar algo com muitos afazeres? Quando um colar seu embaraça todo, o que você faz? Você senta, eu tenho que estar, né? Você senta, eu não posso estar fazendo nada ali agora. Porque desembolar um trem desembaraçado é complicado, aí você fica ali. Quando você desembaraça uma vida, é isso que Deus está falando. Pecou? Tem muita coisa enrolada na sua vida, que está te parando, a sua carreira, ao teu propósito. Para um pouco, faz uma análise. O que está me distraindo tanto? É isso? Então eu vou arrancar isso da minha vida. Senhor, me perdoa. Isso está me parando, isso está me distraindo. É isso que o Senhor quer que nós façamos. É tempo de tirar as distrações do nosso caminho, que nos destrói, que nos afasta do propósito. Temos que ter cuidado com tudo que nos é oferecido. Vem de Deus ou vem do homem? Um convite. Isso vem de Deus, esse convite, ou vem do homem? Vai te atrapalhar na tua caminhada com Deus? Vai embolar o meio de campo? Sai fora. Não entra nessa. Em Mateus 11, 28, 30, coloca aí. É tempo de confessar pecado. Senhor, eu pequei mais uma vez, pai, errei. A Sara, você riu quando falou na promessa? Não, não ri. Mas depois, claro, que ela sabe que ela riu. Senhor, me perdoa, eu falhei. Aquela prostituta Raabe, lá no verso 11, fala sobre a prostituta Raabe, que foi salva. Ela e a casa dela foi salva. Ela era uma prostituta. Ela está como os heróis da fé. Ela guardou os homens de Deus. Sabe por quê? Ela creu que aqueles homens eram homens de Deus e que Deus era com eles. E que ela queria caminhar e conhecer o Deus daqueles homens. Você já pensou em Canaã? Foi a única família que foi salva. Por causa da atitude daquela mulher, ela caminhou por fé. Com certeza ela abriu mão o quê? Da prostituição, do pecado. A palavra de Deus fala, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Fala também que o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Nada que é de Deus é pesado. Até para você fazer a obra de Deus, não é se está pesado, é porque tem alguma coisa errada. Você está fazendo algo que Deus não te pediu para fazer. Certa vez na igreja que eu estava no passado, o povo inventava, a gente fazia tanta festa, o povo fazia tanta festa, e eu estava lá envolvida com aquele tanto de festa, eu ficava esgotada. Um dia eu tive um sonho, Deus falou, para, eu não te chamei para isso. Para de se envolver com festa, com decoração, você fica esgotada, você perde o foco das coisas minhas. E ele me deu um sonho claramente. Então até no reino de Deus, você não pode estar fazendo aquilo que Deus não te chamou para fazer. Se Deus te chamou para pregar a palavra, para falar do reino dele, é nisso que o seu coração precisa estar. Eu quero dizer que as coisas de Deus é leve, mas abre mão do pecado que te assola, do embaraço dessa vida, e corramos com paciência, com perseverança, a carreira que está proposta. Precisamos correr com paciência e perseverança. Não desiste não, não desanima não. Está tudo caindo,
levanta, continua de novo, prossiga, não olha para trás, não desanima. Esses homens tinham tudo para desanimar, essas testemunhas, mas eles lutaram e foram fiel até o fim. Cheio de defeitos, como eu e você. Não desista, ano de 2022, vamos caminhar pela fé, vamos prosseguir. E o último para a gente terminar, como que eu vou conseguir tudo isso? Olhando para a pessoa certa, Jesus. Ele não falou para orar, olhar para o homem, ele falou para olhar o autor da sua fé. Quem é o autor da sua fé? Jesus. Quando você lê um livro, qual que é a sua intenção de ler um livro? É conquistar aquilo que o autor conquistou, não é? É aprender a ser como aquele autor conseguiu ser. Quando você lê um livro, é para acrescentar algo na sua vida. Aqui está falando que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, olhando para Jesus. Por que ele é o autor? Porque ele já escreveu o livro. E o livro dele, ele é mais que vencedor. Ele foi até o fim, morte de cruz. Ele não pecou. Está vendo aí? Ah, não quer pecar? Olhe para ele. Ele é o seu autor. Ele é o seu exemplo. Ele não pecou. Ele foi fiel. Ele conquistou todas as coisas para ele. E o mais lindo, ele conquistou. Você sabe por que Jesus lutou? Olha o que fala aqui no verso. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ele sabia que toda luta que ele passava, Jesus passou luta aqui, viu? Foi o homem mais rejeitado. Você é rejeitado? Foi o homem mais rejeitado, humilhado, homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele sofreu. Você está sofrendo? Ele sofreu muito mais. Mas você sabe por que ele morreu na cruz? Pelo gozo que estava por vir. Havia um gozo. E você sabe qual que era o gozo de Jesus? Ele sentou. Hoje, ele está sentado à destra do Pai, à direita do Pai, assentado no trono, num trono de glória, porque ele conquistou a tua vida. Ele conquistou você. Quando ele vê as almas se rendendo, o coração de Jesus se enche de gozo. Aí ele viu que toda a dor dele, todo o sofrimento valeu a pena. Vale a pena a gente sofrer pelo reino de Deus. Vale a pena a gente abrir mão da nossa família para pregar o evangelho. Vale a pena abrir mão do pecado. Vale a pena você falar, não gente, dá licença aí, eu preciso ler a palavra. A palavra tem que ser primeiro na sua vida. O corredor que tem uma carreira, você treina, você abre mão, você acorda. Eu estou sendo radical no final, eu estou sendo radical nesse ano. A primeira voz que eu quero ouvir é a voz do Senhor. Eu não quero ouvir internet, eu não quero ouvir minha filha, eu não quero ouvir ninguém. A primeira voz que eu preciso ouvir quando o meu dia começa é a voz do meu Deus. Ele é o autor da minha fé, Ele é o autor da sua fé. Então os nossos olhos precisam estar na pessoa certa. O pastor vai falhar, eu vou falhar, todo mundo falha. Para de olhar para o homem, olha para o autor da sua fé. Ele é perfeito. Ele sim, ele não vai errar com você. Ele conquistou todas as coisas. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci, você também vai vencer. Jesus, ele suportou. E olha o que fala no verso: considerai, pois, aquele que suportou tais contradição dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vosso espírito. Gente, os pecadores vão ter raiva de você. Eles têm raiva da gente. Aqueles que não querem caminhar com Deus que você caminha, eles vão se levantar contra você. Eles se levantam, a gente passa isso no nosso dia a dia. E às vezes a gente esquece disso. Eu passei uma luta um tempo atrás aí, com uma pessoa, e eu me esqueci que essa pessoa é ímpia. E a gente não pode lutar contra eles, porque a nossa luta não é carne, a nossa luta não é sangue, a nossa luta é principados e potestade. Jesus, ele teve essa opressão também, mas ele resistiu, ele perseverou. Então não temas,
Nós estamos aqui, nós somos mais que vencedores. Então 2022, tira os seus olhos do homem, coloca os teus olhos no autor e consumador da sua fé. Está consumado, ele concluiu todas as coisas. Eu queria deixar essa palavra para nós. Essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Não temos escolhas. Se queremos viver a vontade de Deus para 2022, precisamos continuar cuidando da nossa fé, alimentando dela, deixando embaraço, pecado, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. E eu deixo 3 perguntas para nós. Quem são essas testemunhas que nos rodeiam? Número 2, o que temos que abrir mão que nos impede de correr na nossa carreira? Você sabe aquilo que você tem que abrir mão? Deus requer isso de você, porque você tem um propósito a se cumprir nessa terra. Hoje, para quem devemos olhar? Para sua mãe? Para o seu pai? Para o seu filho? Põe os teus olhos firmes nele. Ele escreveu uma história. Ele é o autor da sua fé. Os nossos olhos precisam estar nele, amém?